Pessoal, esperar a galera entrar aí, mais uns minutinhos aí. Galera, eu vou tentar agora, então, passar ali, fazer uma revisada ali nas vias energéticas e nos exemplos, através do flip chart ali. Queria ver se se vocês vão conseguir enxergar. A hora que eu fechar o áudio aqui, vai abrir o áudio lá, aí ele vai ficar em tela grande, tá? Aí vocês me dão um alô aí, ver se vai dar certo ou não. Pessoal, apareceu em tela grande aí? Apareceu? Dá para ler alguma coisa? Dá? Senão eu aproximo mais ainda, se precisar. Melhorou? Eu não vou aparecer, mas eu não sou importante, é importante o texto aqui.
Pessoal, peraí que tem mais gente para entrar aqui. Pessoal, vamos lá. A galera que já entrou aí também, vamos começar aqui. Pessoal, então eu vou voltar aqui ó, nessa revisão das vias energéticas lá. A gente falou bastante, isso é muito importante, porque é em cima disso que a gente vai programar os treinos, tá? Não faz um sentido não entender isso, tá? Senão a gente não vai conseguir programar os nossos treinos lá, tá? Então, como a gente falou, tem basicamente duas grandes vias, as anaeróbicas e as aeróbicas, e a gente divide elas em mais duas vias. Lembrando que são predominância de metabolismo e não um começa e termina. Começa e termina. Uma predominância de acordo com o tempo e de acordo com a intensidade. Tá? Então, a primeira grande via lá, anaeróbica alática, sem produção de lactato, né? Alática. Tá? Ela é muito rápida, tá? Ela é muito rápida, tem a duração ali de 10 a 20 segundos no máximo, onde a gente utiliza 100% da nossa energia, 100% da nossa intensidade, tá? Fibras musculares tipo 2B e o sistema de energia através da creatinofosfato, ele está ali na célula, ele é rápido, por isso que é uma via rápida. A fonte de energia ela é muito rápida, ela está ali disponível, tá? E forma, através da creatinofosfato, juntando com mais um fosfato, vai construir o ATP, que é a nossa energia para contração muscular, tá? Quais são os exemplos que a gente deu lá, pessoal? Tiro de 100 metros, tá? Tiros de bike lá de 10, 20 segundos, tá? E os levantamentos, né? Levantamentos lá 1 RM, dependendo aí, até acho que umas 3 RM, 4 RM daria para colocar aqui, tá? 3, 4 repetições, que você se movimenta, se mexe ali de 10 a 20 segundos, onde você consegue colocar ali muito próximo a 100% da sua carga, tá? Como que a gente testa essa via, pessoal? Pode ser tiro de bike, pode ser o tiro de corrida, tá? Dificilmente a gente vai conseguir testar essa via de uma outra forma, tá? Mas com tiros mesmo. Tem mais gente esperando para entrar aqui, pessoal. Eu coloquei uma sala de espera, fiz uma cagada aqui que está sempre liberando. Vou ter que mudar nos próximos aí, tirar essa sala de espera, tá? É a Rafa estava esperando? Pessoal, vamos lá? Então, ó, como que a gente testa essa via, tá? Tiros de corrida, tiro de bike, exercícios de potência, né? Exercícios rápidos de curta duração. Anaeróbico lático, então o estímulo permaneceu por mais tempo, passou lá de 20 segundos, foi para 30, 40, 1 minuto a 2 minutos, anaeróbico lático, tá? Ainda sem presença de oxigênio, tá? Porém agora com presença do lactato, produção de metabólitos, né? É uma via que vai provocar fadiga, uma via que vai, né, provocar queimação, o ardor, tá? É isso que acontece com o nosso aluno, pessoal, quando ele para, quando ele trava, quando ele precisa quebrar, tá?
tá aqui, ó, predominante anaeróbico, tá? Metabolismo anaeróbico, tá? Lático. Em torno de 90% da sua intensidade máxima, duração de 1 a 2 minutos, fibras musculares ainda rápidas, tipo brancas, né? Tipo 2A, e agora o metabolismo já mudou, né? Antes era creatina, fosfato, agora é o glicogênio muscular. O glicogênio que está estocado ali no músculo ali para a produção de energia, produção de ATP. Tranquilo? O estímulo continuou, pessoal. Passou de 2, 3, 4, 5 minutos. Entramos nas vias aeróbicas. Agora já deu tempo, já deu tempo de você oxigenar o pulmão, de colocar oxigênio, aumentar o teu aporte de oxigênio, tá? Do seu sangue levar oxigênio para a sua célula, tá? E essa utilização do oxigênio, tá? Para ativar, né? Para usá-lo como fonte de energia, para usar como a fonte para queima, né? Para ativação do ciclo de Krebs para produção de ATP, isso demora um pouco. Por isso que o metabolismo aeróbico demora lá 2, 3, 4 minutos para começar a predominar a via aeróbica. Então ele demora um pouquinho. Essa reação química aqui ele é mais demorado, né? Então, com a presença de oxigênio agora, você consegue produzir ATP através do ciclo de Krebs. Então, tem que entender isso, ele demora um pouco. As fibras vermelhas agora, elas demoram mais tempo, né, para conseguir usar essa fonte de energia. Só que a gente falou que a gente consegue dividir ela em duas vias ainda, uma aeróbica mais curta, vamos dizer assim, e uma aeróbica mais longa, tá? Mais curta que eu falo, que é uma transição entre o aeróbico mais oxidativo e um anaeróbico, ficou como se fosse um aeróbico mais glicolítico. Então ainda tem bastante presença do metabolismo anaeróbico aqui. É como se a gente estivesse trabalhando no nosso limiar, tá? Se você aumentar um pouquinho a intensidade, você provoca fadiga, tá? Então, de 2 a 6 minutos, mais ou menos, sua intensidade já baixou um pouquinho, foi para 80%, 85%, né? Já entra também a predominância das fibras de resistência, né? Fibras vermelhas, tá? E quais os exemplos que a gente pode usar aqui para testar? Por exemplo, vocês podem colocar aqui e fazer um treino de 3 minutos máximo, AMRAP, 3 minutos AMRAP, ou fazer um for time de 3, de 5 minutos. Vocês estão conseguindo testar essa via aqui. O pessoal gosta, às vezes, de passar um benchmark que chama FRAN, né, que é o thruster com pull-up e tal. A grande maioria vai acabar batendo aqui, ó, né, nesse sistema energético, nessa transferência aqui do anaeróbico para o aeróbico. Então, é um ódio que vai demorar ali, se bem adaptado para todo mundo, de 4 a 6 a 7 minutos, tá? Onde você tem uma transferência ali da resistência lática, né, do lactato para o metabolismo aeróbico ali, tá? Aqui a gente não falou sobre testes, né, mas já dá para a gente imaginar. 1 minuto máximo de burpee, tiro de 400 de corrida, 400 metros de remo, 500 metros de remo, alguma coisa nesse sentido, você também consegue testar bem essa via aeróbica lática também, tá? E aí, por último, né, aeróbico mais oxidativo, né? Aeróbico mais oxidativo, que seria uma intensidade menor, 70%, maior tempo lá, mais que 6, 8, 10 minutos, né, predominância agora do aeróbico, né, oxidativo. A gente usa muito o teste de remo lá, né, pessoal? Teste de 2 km de remo para medir o VO2 máximo lá, para ter a ideia do VO2 máximo. Quando a gente faz esse teste de remo, dos 2 km de remo,
quando a gente faz esse teste dos 2 km de remo, a gente também está entendendo melhor e testando melhor como é que está a nossa via aeróbica lá, via mais de potência aeróbica também, mais ligado à aeróbica glicolítica do que a aeróbica oxidativa. Um teste para aeróbico oxidativo, sei lá, 5 km de corrida, 5 km de remo, já são testes muito mais longos, já que a gente não aplicaria muito dentro do box, a gente não tem muita essa realidade de teste dentro do box. Pessoal, deixa eu só olhar ver se não faltou nada aqui. Querem perguntar alguma coisa sobre isso para a gente passar para o próximo assunto? Fiz uma revisão aí. Voltei, fiz uma revisão aí para a gente entrar na próxima parte lá. Tranquilo? Vamos tocar. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, o material. E agora, pessoal, nós vamos falar sobre as nossas bases de treino, tá? E as suas especificidades. Já foi falado um pouquinho lá no módulo 1, mas a gente falou bem superficialmente. Agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo e tentar correlacionar aos períodos de treinamento, tá? Aos períodos de treinamento e os seus ciclos lá. Só um minutinho aqui. Bora lá. Então, pessoal, a nossa metodologia, né, CrossFit, Cross Training, basicamente a gente trabalha com 3 modalidades. Por isso que a gente fala que é um esporte multimodal, né, que você não tem uma modalidade específica, né, contrário dos outros esportes ou das outras práticas. Treino de força, musculação, corrida, treino aeróbico. A gente tem várias capacidades ao mesmo tempo, vários domínios, então esse é a grande magia de você conseguir programar um treino. Ele é simples, porém ele é de uma certa forma complexo, tá? Porque a gente tem que entender esses domínios, as nossas especificidades do CrossFit aplicado, para a gente conseguir organizar bem o nosso programa de treino. Então, quando a gente fala em bases de treino e os seus domínios, a gente fala em basicamente 3 grandes grupos, né? Weightlifting, né? Que é o levantamento de peso, que a gente vai sempre usá-lo para treino de potência. Então, quando a gente quiser treinar potência, né? Quiser melhorar a potência, a gente vai usar o levantamento de peso, né? O powerlifting, que é a força, que é o basismo, né? A gente entende como basismo deadlift, supino, presses, agachamentos, né? Tudo que é exercício de base, né? Para a gente melhorar a nossa força, para produzir força em todos os seus domínios de força, tá? E os exercícios ginásticos que a gente também, né, usa para base de força, usa para desenvolvimento de potência e também tem que entender que para conseguir fazer bem e desenvolver os nossos exercícios ginásticos, não basta só treinar técnica ginástica, porque para fazer ginástica você precisa ter força e potência, tá? Então, Guto, você que está querendo me dizer que se eu treinar meu levantamento de peso, se eu treinar o basismo, eu vou melhorar a minha ginástica? Vai melhorar a sua ginástica, tá? Porém, a gente está
não pode ficar nisso, porque a gente está infringindo o princípio da especificidade, né? Para você melhorar a sua ginástica, você tem que trabalhar a ginástica em específico. E aí que vão entrar os exercícios específicos de ginástica, tanto de força de ginástica, potência de ginástica e o movimento da ginástica em si, né? O pull-up, o HSPU, enfim. A parte técnica ginástica. Mas a nossa intenção aqui hoje é o quê? É vocês entenderem em quais momentos da sua programação, em quais momentos do seu ciclo de treinamento isso vai ser encaixado, isso vai ser aplicado. Eu acho que esse é o grande segredo, é a grande arte que o treinador precisa ter, né? Saber a hora e o momento correto para colocar, para fazer esse trabalho a médio e longo prazo, para ele olhar o aluno dele há 12 semanas atrás, 15 semanas atrás, há alguns meses atrás, que não conseguia fazer nenhuma puxada de pull-up, terminar o ciclo, você fechar um ciclo e você ver aquele aluno fazendo 3, 4, 5 pull-ups. Eu acho que isso é o grande prêmio que vocês podem ter na hora que vocês programem um treino, que é uma hora que vocês conseguem montar um bom ciclo e falar, nossa, eu acho que valeu muito a pena. Dei só o exemplo da pull-up, mas vocês podem usar para outros exemplos na parte de ginástica, parte de levantamento, seja lá qual for a dificuldade da sua turma, seja lá qual for a necessidade de vocês. Eu dou muito exemplo ginástico, porque eu sei que a minha realidade é igual a de vocês e é muito mais difícil os nossos alunos desenvolver a ginástica do que desenvolver levantamento de peso. Então, quando você tem resultados, principalmente na parte ginástica, tá? Quer dizer que você está no caminho certo. E ao contrário também, tá, pessoal? Se você não tem resultado nenhum com seus alunos ginásticos, quer dizer que seu caminho está bem ruim. Não que ter resultados em levantamento de peso e força sejam mais fáceis, não é mais fáceis, mas o caminho a chegar é um caminho mais simples, tá? Não é um caminho tão árduo igual o caminho ginástico. Então, quando a gente fala sobre base de treino, pessoal, a gente tem que pensar nas capacidades, igual a gente comentou lá no começo. Tá? O que seria trabalho de capacidades? A gente tem que entender que a nossa aula existe 3 grandes momentos de aula: o warm-up, o skill e o WOD. Tá? Eu acredito que a grande maioria de vocês trabalham dessa forma. Por que eu falo a grande maioria? Eu conheço alguns blocos, pessoal, que não faz skill. O WOD, o warm-up, o WOD 1, o WOD 2. O warm-up, o WOD 1, o WOD 2. O que vai acontecer nesses casos, pessoal? O skill serve para quê? É o tempo que você tem para desenvolver capacidade. Então, eu gosto de falar, de programar o skill para desenvolver força e potência, tá? Exercícios para melhorar força, exercícios para melhorar potência, tá? Porque eu trabalhando força e potência, eu sei que isso vai manifestar melhorando o endurance, que é o WOD. Então, no WOD a gente prescreve endurance, as zonas de treinamento. No skill a gente prescreve força e potência, tá? Concordam comigo que quanto mais capacidade de força e de potência o seu aluno tiver, ele vai melhorar o nível de intensidade dele no WOD. Ele vai correr melhor, ele vai saltar melhor, ele vai fazer mais wall ball, ele vai fazer mais snatch, ele vai fazer muito mais pull-up. Isso não vai elevar o nível de intensidade dele quanto ao treino? Lembra do gesto técnico? Se você tiver um gesto técnico ideal, você leva um nível de intensidade maior? E eu melhorando esse meu nível de intensidade no WOD, ele não vai estar tendo uma base melhor aeróbica, uma base melhor anaeróbica, que não é o treino das vias energéticas que a gente precisa fazer? Então, para mim, faz todo sentido isso, entendeu? Você fazer todo esse trabalho no skill para chegar ele dar resultado no WOD, para chegar a dar resultado no WOD, tá? Então, imagina o seu box que não faz skill. Ou o skill é só técnico, só técnico. Um dia ensina overhead, outro dia ensina snatch, outro dia ensina pull-up, outro dia só ensina subcore, ensina double under, só ensina.
Que horas que eles vão estar trabalhando a base de força e de potência? Força e potência. Por quê? Para ele fazer o que ele ensinou, entre aspas, ele precisa de força e de potência, senão ele não faz. Para ele fazer a double under que ele ensinou, ele vai precisar de força e de potência. Para ele subir na corda que ele ensinou, ele vai precisar de força e de potência. Para ele fazer a pull-up, o HSPU, ou seja lá o que ele for, ele vai precisar de força e de potência. Para ele fazer o snatch, o overhead, ele vai precisar de força e de potência. Aí você já começa a entender o que faz sentido e o que não faz sentido na programação de vocês. Aí o cara vai pro odd 1, odd 2, odd 1, odd 2, odd 1, odd 2, odd 1, odd 2. Cara, sai um treino intenso, sai um treino com alto gasto energético, queima caloria pra caramba. Só que é um cara que não vai sair do platô, não vai ter adaptação, não vai ter desenvolvimento de capacidades, não vai ter ganho de força, não vai ter ganho de potência. É a mesma carga o ano inteiro, é a mesma dificuldade o ano inteiro. Então tem que olhar para dentro do box de vocês e tentar entender qual que é, claro, o objetivo de vocês, que produto que vocês vendem, e tentar adequar o melhor treino à proposta de vocês, né? Qual que é o propósito do seu box, né? Qual que é a proposta que vocês têm, tá? Então, pensando nisso, vamos começar ali no Endurance, né? Quais são as zonas de treinamento que a gente pode trabalhar no Endurance? Zona 1, que é a zona leve, dificilmente a gente vai trabalhar isso no CrossFit, a gente sabe que é um treino de alta intensidade, mas a gente precisa trabalhar alguns dias, pelo menos um dia, dando um exemplo que a Daisy deu lá, pessoal. Quem treina todos os dias no box tem que ter pelo menos um dia de recuperação. Isso a médio e longo prazo não vai dar muito certo. Tá? E quem já se modula 2 vezes, 3 vezes por semana, pessoal, já está fazendo sua recuperação, já está se modulando já. A zona moderada, que é a grande parte que nós vamos ficar muito tempo, é onde a gente vai montar mais workouts, mais treinos, né, na zona moderada, tá? Na zona moderada, na zona 2, tá? E alguns treinos vai ficar na zona 3, de alta intensidade, e principalmente alguns momentos de todos os treinos nós vamos ficar na alta intensidade. Por que principalmente alguns momentos? Sempre eu vou mostrar a realidade depois na parte prática, mas faz um sentido muito grande a gente pegar sempre os nossos WODs, o nosso endurance de base aeróbica mesmo, de potência aeróbica, aquele aeróbico com características glicolíticas, igual a gente falou, onde a gente tem que manter um pace, um ritmo ali em cima, se passar um pouquinho já entra pro anaeróbico, você tem que ficar quebrando, tem que ficar parando e tal. Faz um sentido muito grande você levar o WOD inteiro desse jeito e no final do WOD você dá um sprint. No final do WOD, do último minuto, ou dos últimos 30 segundos, ou você entrar na sua zona de VO2 máximo, você entrar na sua zona de alta intensidade. Então, você vai trabalhar 1 minuto, 2 minutos, todos os dias em alta intensidade. Isso se o seu treino estiver adequado, se você estiver bem orientado. E não ao contrário, começar o WOD em alta intensidade, a maioria começa assim, sai igual uns loucos, igual uns cavalos doidos, com 2 minutos estão tudo morto, estão com dor no baço, já estão quebrando, já estão com os ombros queimando, com as pernas queimando, com a boca branca, com a boca seca, e o WOD tem 12 minutos. Simples assim, acabou o treino do cara. Ele tem que ficar parando, ele tem que ficar se recuperando, ele fica mais fora do exercício do que dentro. Por quê? Tá treinando errado. Você orientou errado. Então, o sentido disso, pessoal, é transcrever pro dia a dia de vocês. No força, o que nós vamos programar? Nos períodos dos nossos ciclos lá. Hipertrofia, resistência muscular localizada. Força pura, que é força absoluta, para ganho de força máxima, e velocidade de força, que é potência, que é a força rápida, né? Velocidade de força. São os 3 tipos de força que dá para a gente trabalhar também no skill, e, claro, no WOD eles vão se reproduzir. Como é que eles vão se reproduzir?
através de velocidade de força e através de resistência muscular localizada. Se você for pensar no CrossFit em si, pessoal, o que é o CrossFit em si? Pensa no CrossFit como workout, como exercício, como... você olhou lá uma competição, um games é o quê? É resistência muscular localizada numa boa base aeróbica. Então, quem conseguir resistir à fadiga por mais tempo, ganha. Simples assim, né? Mas, claro, essa não é a nossa realidade do boxe. A gente tem que estar competindo o tempo inteiro, passando workouts de competição. Mas por isso que a gente tem que programar. Existem tempos para isso. E não todos os dias. Potência máxima, submáxima e resistência de potência. Como eu disse, máxima, dificilmente eu vou passar potência máxima, dificilmente nós vamos passar potência máxima. Achar um RM de um levantamento, geralmente coloca 2, 3, 4 exercícios para trabalhar numa submáxima ali, ó, de 70, 75, 80, 85%, né? E resistência de potência, que seria mais levantamento no odd, né? Coloca uma carga lá 40, 50%, você vai colocar o snatch, clean no odd, mas você vai trabalhar também isso no skill através de complex, através de números de repetições de levantamentos, para você trabalhar essa resistência de potência. Quando eu falo em resistência de potência, pessoal, nós estamos falando o quê? 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos com a barra na mão, fazendo exercício de potência, né, de levantamento tal do barbell cycling. Vocês não viram o barbell cycling no módulo 3? Tá? Então, seria resistência de potência. Só nenhuma pergunta, estou acompanhando aqui, hein? Então, só para a gente deixar bem claro lá quais são as zonas de intensidade lá. Zona 1 é a zona leve, tá? A gente vai trabalhar num padrão respiratório, né? Metabolismo oxidativo predominante. A zona 2 de intensidade moderada, não é nem a zona alta intensidade, nem a zona baixa intensidade, tá? Onde a gente ainda consegue ter uma velocidade de varia limite ventilatório, ponto de compensação respiratório, tá? Essa é uma zona ideal para a gente trabalhar para ganhar adaptações fisiológicas, pessoal. Então, não adianta trabalhar só em alta intensidade o tempo inteiro e não adianta ficar trabalhando só em leve intensidade o tempo inteiro. Para o seu aluno melhorar respostas fisiológicas, tá? Ele melhorar a base aeróbica, melhorar a força, melhorar as questões fisiológicas, até pensando em saúde, né? Não estamos falando só em fitness, estamos falando em saúde. A gente precisa trabalhar em zonas de intensidade moderada a alta e não em zonas de alta intensidade. Bem porque a alta intensidade a gente não consegue ficar mais do que 1 minuto, né? Quem resiste muito à fadiga, quem tem uma capacidade muito grande, vai trabalhar ali 1 minuto e meio, 2, mas são os foras da curva, né? Para caracterizar para promover essas adaptações, a adaptação cardíaca, para melhorar a contração cardíaca, melhorar, né, a força de ejeção, né, de sangue do coração, né, para a sua frequência cardíaca basal ficar cada vez menor, para você fazer menos força, né, para você ter menos contrações para cada minuto, né, do coração ser mais forte, hipertrofiar o coração, né? Oxidação dos ácidos graxos, que seria, né, você queimar gordura, né, queimar gordura no corpo, oxidação de lipídios e aumento do tamponamento muscular, que seria aquelas reações químicas para você melhorar sua resistência à fadiga a longo prazo. Já na alta intensidade, pessoal, não existe nenhuma adaptação fisiológica, não existe ganhos fisiológicos de trabalho de alta intensidade, a gente tem que entender isso. Não existe ganhos fisiológicos em trabalhos de alta intensidade, tá? Existe muito metabolismo lático, muita produção de lactato, de metabólitos. Então, não é vantagem a gente trabalhar muito tempo e ficar, né, exercendo o trabalho e querendo provocar isso no nosso aluno, tá? Isso eu também passei no módulo 1 lá, só para a gente entender
quais os tipos de endurance e as variáveis que a gente pode ter durante o treinamento, tá? Então, quando a gente for prescrever o endurance, né, a gente pode prescrever de diferentes formas, tá? Lembrando, a hora de prescrever o endurance é no WOD, pessoal. WOD é a hora de trabalhar essas vias energéticas, a hora de trabalhar, né, a parte aeróbica, as vias aeróbicas e também as vias anaeróbicas, tá? Então, a gente pode trabalhar de duas formas, né, no endurance, potência aeróbica e potência anaeróbica. Pode também trabalhar o oxidativo, mas não é muito a realidade dos treinos do boxe. A gente não prescreve treinos de 30, 40 minutos, às vezes sim, uma vez ou outra, ainda assim com características em duplas, em trios, que ainda acaba virando uma intensidade moderada, talvez não uma baixa intensidade. Quando a gente fala em baixa intensidade, pessoal, estou falando em tipo aquele remo que você está respirando o tempo inteiro, aquela bike que só está rodando. Comercialmente falando, a gente sabe que não é o seu aluno não vai para o seu box para ele fazer isso. Então a gente usaria as estratégias de treinos longos em times para tirar um pouquinho a intensidade para trabalhar numa zona mais leve e moderada, tá? Isso pode ser feito com exercícios cíclicos, né, onde a gente consegue manutenção de pace, e também com exercícios acíclicos, né, que são os exercícios ginásticos de levantamento, que é a grande realidade dos boxes, né? A grande maioria dos boxes não tem uma quantidade de ergômetros para falar assim, não, hoje nós vamos fazer um trabalho aeróbico só de ergômetro, né? Não é realidade, a gente tem que estar sempre conciliando com exercícios que a gente consegue trabalhar a base aeróbica e controlar um pouquinho esse pace, né? Exercícios de salto na caixa, por exemplo, de burpees, exercícios com peso corporal, ou exercícios cíclicos exercícios de levantamento de peso que a gente consegue manter ritmo e pace, um ciclo de barra mais leve, exercícios com dumbbell, com kettlebell, a gente consegue provocar, né, um exercício aeróbico cíclico, né, com movimentos acíclicos, né, com exercícios acíclicos, né, através de treinos intervalados, né, ou HIIT, né, pode ser contínuo, pode ser intervalado, como eu disse, o contínuo não é a grande realidade do boxe, a gente trabalha muito intervalados, trabalha 3, descansa 1, trabalha 5, descansa 2, repete 2, 3 vezes, e também exercícios contínuos também, né? Tipo 10, 12, 15 minutos. Só que ainda assim a gente vai estar sempre trabalhando em HIIT, né? Porque tem tempos de alta intensidade e tempos de recuperação. Tempos de alta intensidade, tempos de momentos de intensidade mais altos e momentos de recuperação. Mas a intenção qual é, pessoal? É entender isso para que o nosso aluno consiga ter um ritmo, um pace, tá? Para ele conseguir manter na via proposta, na proposta da via aeróbica, ou se for um treino de alta intensidade lá, 1 minuto máximo, 1 minuto e 30 máximo, na via anaeróbica. Deixa eu aceitar o Anderson aqui. E para a gente prescrever os WODs lá, ergômetros, né? Mais os exercícios constantemente variados, exercícios ginásticos e exercícios de levantamento de peso. Então, quais as características que a gente precisa controlar e variar no treinamento de endurance? Por que é importante esse trabalho aeróbico, né? Esse trabalho aeróbico, né? Para controle de intensidade, para o aluno entender o que é ritmo, o que é pace, para você treinar e avaliar a qualidade de movimento desse aluno, né? E a gente sabe que esses treinos mais longos, que às vezes a gente precisa colocar, ele é muito importante por causa da emoção, né? Remoção, né? Limpeza de metabólitos, né? Para melhora da capacidade aeróbica, né? Da base aeróbica, exercícios de média e baixa intensidade, a gente vai estar melhorando a nossa base e a nossa capacidade aeróbica. Aumenta a ressíntese de ATP, CT, aumenta a recuperação nos intervalos. Então, hoje os grandes treinadores, se você for ver de CrossFit, né, pensando nos atletas, eles estão investindo muito nos treinos de baixa intensidade, realmente treinos mais longos de baixa intensidade, que se chama low intensity, tá? Muito baixa intensidade para melhorar
potência, melhorar a força e melhorar a base anaeróbica. Então, você tendo uma capacidade aeróbica melhor, você vai melhorar a sua base de força, vai melhorar a sua recuperação, a sua potência, deixando você pronto para os exercícios de mais alta intensidade. Pessoal, se tiver perguntas, vai jogando pelo chat aí. Na hora que eu fechar esse bloco, a gente abre o microfone se vocês quiserem perguntar. Passamos o Endurance, esquece um pouquinho o ódio, agora vamos passar pensando em skill, pessoal. Skill, vamos lá pensar em skill. Trabalho de força e de potência, tá? Pensando numa forma progressiva, até mesmo de linha de raciocínio de mesociclo lá. Como é que a gente começa o nosso desenvolvimento de força, força de hipertrofia, força de resistência, alto volume de repetições e baixa intensidade de carga, tá? Começar um ciclo sempre com altos volumes e baixa intensidade, densidade de movimentos, né? 4, 5 exercícios ali com bastante repetições, com pouco intervalo de recuperação, para trabalhar resistência de força, hipertrofia, para depois, num próximo momento, a gente trabalhar nossa base de força, força máxima, ou seja, você já criou uma base, você já blindou, você já treinou, você já desenvolveu, tá? Uma via anaeróbica mais lática, você já fez o teu músculo queimar um pouquinho, você já fez uma resistência de força para depois passar por uma força máxima lá para treinos de 6 repetições, de 8, de 5, de 4, igual, como eu disse, eu não gosto de passar disso, senão a carga da barra vai ficar muito alta e o risco do aluno se machucar ou de fazer errado aumenta. Então, nos treinos de força máxima, galera, eu não costumo passar muito mais do que 4, 5 repetições, tá? Tipo, 5 de 4, 4 de 4, mas eu gosto de ficar entre 5, 6 e 8 ali, porque a gente sabe que é uma zona segura, tá? De carga, para o aluno não se machucar. E, por fim, né? Tudo isso depois você consegue se manifestar, força explosiva, consegue ter potência, para movimentos ginásticos, para movimentos de levantamento de peso, para você melhorar o seu workout, tá? Então, galera, pensando nisso tudo que a gente falou, nós vamos pensar agora no desenvolvimento da força muscular, tá? Que ele é multifatorial, envolve fatores genéticos e neurais, né? Também precisamos pensar uma coisa, que existem evidências de efeitos residuais que são transferidos para fases futuras no treinamento. Então, pensando dessa forma, a gente consegue, né, ter ganhos, né? Então, a gente trabalha aqui embaixo, ó, hipertrofia, né, no período de base, agora já transferindo já para o nosso ciclo de treinamento. Nós vamos dividir o nosso ciclo de treinamento praticamente, pessoal, em 3 grandes fases, tá? Mesociclo de base, preparação de base ou preparação geral, tá? O nosso segundo mesociclo, preparação específica, tá? O período específico. E o nosso último mesociclo, preparação pré-competitiva ou período pré-competitivo. Então, pensa na preparação de base. Vamos começar com força de hipertrofia, tá? Trabalho denso, trabalho de volume, baixas intensidades, tá? Qual que é a intenção disso? Aumentar a secção transversa, ganhar músculo, encher o músculo de energia, de glicogênio, tá? Aumentar a capacidade de trabalho, progressão fásica, ganho de células musculares, ganho de volume muscular, tá? Faz essa blindagem para depois transferir isso para força máxima. Aí você tem um trabalho de exigência periférica, né? Você fez um trabalho de exigência periférica, agora você vai fazer um trabalho mais de exigência neural. Quando você trabalha com altas repetições e baixa carga, a hora que você trabalha numa intensidade maior, com um volume menor, você tem uma exigência neural maior, né? Você tem uma exigência de neurônios maior, de disparo, de velocidade, de estímulo nervoso maior.
tá? Para recrutar o maior número de células musculares, recrutar o maior número de fibras, para quê? Para gerar mais força, mais força relativa relacionada à carga, para você mover mais carga externa, né? E numa última fase ali, no período pré-competitivo, a gente transferir todos esses ganhos para força e potência, para você manifestar a força e manifestar a sua potência no workout, nos desafios, nos workouts mais desafiantes, nos workouts mais pensando com características competitivas, tá? Então, você viu que a figura ali, ele dividiu bem ali, ó, preparação de base, preparação geral, preparação específica ou mesociclo preparatório e depois o pré-competitivo. E se tiver uma competição real mesmo, vai usar 1 ou 2 semanas para fazer o tapering, que seria o polimento, né, para chegar na competição, que na verdade não é a grande realidade, mas a maioria dos boxes sempre tem uma competição anual ou no meio do ano e no final. Eu sempre faço uma no meio, sempre faço uma no final, né? Então, de 1 semana a 2 semanas, geralmente eu uso 1 semana. A gente vai ter que baixar um pouquinho o volume de treino, tá? Sem perder a intensidade e para ir lapidando, né, esse momento para chegar bem recuperado, para chegar bem disposto, para chegar bem treinado para a competição. Então, pessoal, já vai imaginando como a gente vai desenhar o nosso ciclo de força já, hein? Pensando nos momentos do nosso macrociclo lá. Resumindo praticamente o que a gente falou, que eu já falei bastante aqui, bloco de base, né, o bloco de hipertrofia. Então a gente vai trabalhar com alto volume de repetições, tá? A gente vai usar muitos exercícios de basismo, igual a gente falou, agachamentos, press, remadas, deadlift, supinos, tá? Com um trabalho de resistência de força, então, né, várias repetições com baixa carga. É um trabalho de via energética glicolítica, igual a gente falou, de resistência à fadiga mesmo, tá? E vai provocar o que? Adaptações periféricas. A gente vai trabalhar muito com as adaptações musculares, né? Hipertrofia, aumento de estoque de glicogênio muscular, né? As enzimas para quebra de glicogênio para transformar isso em energia muscular, em energia de ATP. Segundo bloco, isso a gente vai transferir todas essas capacidades para o bloco de força pura, tá? Que é um bloco preparatório, tá? Onde a gente vai baixar o volume, dando um exemplo bem prático mesmo. Você está usando o back squat, tá? Você está trabalhando uma série de 10, 12, 15 repetições com uma carga menor, e no próximo ciclo você já entra com séries de 8, 6, 5, 4. Então, o volume diminuiu, né? Você diminuiu lá, você estava fazendo de 30 a 45 reps, agora você vai fazer de 15 a 20 reps. Só que a tua intensidade aumentou, você colocou mais carga na base, você aumentou a carga do seu agachamento. E agora a exigência muda, tá? Agora você está ativando uma outra via energética, um metabolismo mais alático, né? 10, 20 segundos, né? Você tem uma série mais rápida, né? Tua fonte de energia é outra. Você está treinando mais agora a sua recuperação de fonte de creatino fosfato e está provocando adaptações neurais agora, pessoal. Uma exigência neural maior. Você tem que ter mais recrutamento de unidades motoras para gerar mais força absoluta, mais força máxima, né? Então você tem que recrutar muito mais, sincronizar muito mais unidades motoras, né? Para que tudo isso seja aplicado depois no bloco de potência, no bloco de força mais velocidade, que é o período pré-competitivo, que a gente já está pensando mais no crossfit mesmo. Ah, galera, então a gente não faz crossfit o ano inteiro? Galera, a gente não faz crossfit o ano inteiro. A gente usa da metodologia crossfit para se condicionar para os seus objetivos estéticos,
seus objetivos quanto a relacionamento, seus objetivos dentro do box, de acordo com o aluno de vocês. Saúde, emagrecimento, enfim. Tá? Mas o CrossFit em si, propriamente dito, como a metodologia quer que a gente faça, no meu sentido e do jeito que eu estou conversando com vocês, não utilizo ele o ano inteiro. Os workouts estilo CrossFit, tipo, for time lá, terminar no menor tempo possível, benchmarks e tal, período pré-competitivo. A paulada é muito grande, a exigência é muito grande. Eu tenho que fazer toda uma preparação para o meu aluno chegar bem para ter um desafio maior. Tá preparado para um desafio maior, para ter uma exigência física maior. Estou falando alguma besteira, pessoal? Se tiver alguma coisa fora que não faz um sentido aí, vocês têm que colocar. Eu estou seguindo a minha linha de raciocínio, eu preciso entender se vocês estão conseguindo entrar nessa mesma linha que eu. Tá? E aí no período, né, no último período, aí sim, eu vou intensificar mais o meu levantamento de peso. Aí sim eu vou entrar com exercícios ginásticos no WOD. Aí sim eu vou trabalhar com odds de mais alta intensidade. Por quê? Porque a minha exigência maior vai ser todas as exigências que você treinou aqui atrás, né? Exigências de resistência muscular, exigências de aumento de velocidade, exigências de força, né? Então, tudo faz sentido e fecha nesse bloco de potência, que é a última fase do período pré-competitivo. Aí é onde o seu aluno vai estar mais forte, mais rápido, mais resistente, com uma base aeróbica melhor, e aí sim você vai poder chegar a marreta nele e falar assim, agora você aguenta, pum, vou dar uma marretada em você, tá? E não isso o ano inteiro, e não isso desde o começo, que não faz sentido nenhum. Ele vai estar sempre batendo zonas anaeróbicas, zonas de alta intensidade, e o seu treino não tem adaptação, não tem adaptação fisiológica e efeitos dos benefícios, né, do exercício físico sem nenhum sentido. Então, pessoal, quando a gente fala no trabalho de força, a gente está falando no trabalho de powerlifting, a gente está falando no trabalho de basismo, tá? Força é um elemento muito importante em esporte híbrido e de resistência multimodal, chamado CrossFit, que é o que a gente aplica, é o nosso dia a dia do boxe. Os nossos alunos querem fazer CrossFit, mas a gente tem que entender, e eles têm que entender, que o CrossFit em si, ele não é para ser feito todos os dias. É isso que eu estou querendo que vocês entendam. Existe a hora para isso, tá? A gente precisa ter momentos para desenvolvimento de força, momentos para desenvolvimento de potência, momentos para desenvolvimento técnico, senão eles não vão conseguir fazer CrossFit. É isso que o aluno tem que entender, tá? Existem várias formas de treino de força, igual a gente já falou ali, a gente só vai revisar agora e como a gente faz, tá? Como que a gente trabalha, vamos vir de trás para frente, entendeu? Então vamos lá no bloco de base lá. Resistência de força e hipertrofia, como é que trabalha lá? Capacidade de realizar um grande número de repetições com cargas entre 40% e 65% de uma repetição no menor tempo possível, tá? Nós estamos trabalhando resistência de potência. Cargas baixas, volume alto. Depois, uma fase mais preparação específica lá, um bloco preparatório. Diminui o volume, aumento de carga, aumento de intensidade, resistência de força submáxima. Entre 70% e 80% ali da capacidade, tá? Capacidade de realizar um grande número de repetições com cargas entre 70% e 80% de um RM no menor tempo possível. Aí chega no seu bloco de pré-competitivo lá. E na competição ele tem que achar uma RM. Ou você quer testar o seu aluno, saber como é que está uma RM dele, ou 2 RM, ou 3 RM. Pessoal, agora ele está preparado para isso, agora ele está pronto para isso. Tá? Porque a máxima tensão dele, no esforço máximo, ele está próximo do 100%, se já não for do 100% dele. 100, 95, 90%. Tem estudos que diz que com 90% da sua capacidade você consegue fazer até 3 ou até 4 repetições dependendo, tá? Então,
é muita intensidade, é muita carga alta. Você tem que estar preparado para isso. Tá? E uma opção de força no período pré-competitivo, ou você mantém o mesmo estímulo de força submáximo, ou você passa por esse estímulo de uma força máxima, 3 RMs, 4 RMs, tá? Depende muito de qual for o produto que você vende, depende muito qual for o perfil do seu aluno. Galera, os alunos que estão lá com objetivos mais estéticos, mais de saúde, que não tem viés competitivo, não tem a pegada de CrossFit, não tem necessidade de ficar trabalhando força máxima com eles. Então, vocês continuam um trabalho de força submáxima. Aí a gente já vai começar a entrar num mundo mais como é que eu posso falar assim? De coerência, entendeu? Tem que ter coerência com as coisas, tem que ter um grau de discernimento, vamos dizer assim. Tá? Já vai além um pouquinho do treinamento desportivo, vai um grau de bom senso, né? Vai mais para o bom senso. A gente falou do weightlifting, né? Do powerlifting. Peraí, deixa eu voltar. Isso, a gente está falando do powerlifting ainda, né? Falamos as formas de força, né? Aqui é simplesmente mais um resumo, não sei nem porque coloquei esse slide, é igual, é a mesma coisa que o outro. E a gente entra agora no weightlifting, tá? Que seria o trabalho de levantamento de peso, tá? Então, o levantamento de peso, pessoal, a gente sai do basismo, que é os exercícios de base lá, que é exercício de força. O levantamento de peso, o weightlifting, ele, além de exercício de força, ele é exercício de potência. Então, além de você estar treinando força, você está treinando potência também. Por quê? É a capacidade de deslocar um objeto no menor tempo possível. Tá? Então, o levantamento de peso é um esporte dinâmico de força e de potência. E existe só 2 movimentos. A gente sabe que só existe 2. Mas como vocês viram nos módulos de ginástica e de levantamento de peso, que a gente consegue dividir os levantamentos em várias fases, em várias etapas. Primeira puxada, segunda puxada, tríplice extensão, entradas, quedas, recepções. Então, você consegue desenvolver o levantamento de peso no seu aluno treinando fases do levantamento de peso. Então, aí já entra a capacidade de conhecimento de vocês na hora de prescrever o levantamento de peso. E não só ficar passando clean and jerk e snatch clássico, só o movimento clássico, entendeu? Passam bastante os exercícios auxiliares e acessórios. Lembra dos auxiliares, dos acessórios? A gente falou muito no módulo de levantamento de peso. Snatch, deadlift, clean, deadlift, puxada de snatch, puxada de hang, power no hang, power no low hang, overhead squat, power balance, várias formas de você melhorar o levantamento, treinar força e potência sem fazer só o levantamento principal, tá? Show. Então, como a gente consegue transferir, como é que a gente consegue montar isso em aulas? É o mesmo linha de raciocínio da progressão de força, pessoal. Mesma linha de raciocínio da progressão de força lá, tá? Endurance de velocidade de força, tá? Então, nós vamos treinar lá resistência de potência, tá? Endurance é resistência. Quando a gente coloca endurance, a gente está falando de resistência. Então, resistência de velocidade, capacidade de efetuar um grande número de repetições, explosiva dinâmica, com 40%, 65% de uma RM em menor tempo possível, tá? Então, o que a gente está falando disso aí? Tá? Endurance de potência, endurance de velocidade de força. Tá? Nós estamos falando que a gente tem que começar lá, nosso skill, com cargas menores do que 50%, 40%, 60%, 105%. Para quê? Colocar lá
4, 5, 6, 8 repetições. Galera, faz 2 saídas de snatch, 2 puxadas de hang, 2 power mais 2 overhead squat. São 8 movimentos. Você consegue colocar uma carga muito alta? Você não consegue colocar, você vai colocar ali 40%, 50%, tá? Você vai ficar 8 movimentos. Você vai ficar quanto tempo ali? 30 segundos, 40 segundos, 45 segundos? A gente já tá trabalhando potência, mas é uma potência de resistência. Estou fazendo vários movimentos, tá? É diferente se eu tivesse colocado ali um deadlift, 2 power e 1 overhead. Isso ele faria em 20 segundos. Isso ele faria em 15 segundos. Isso ele colocaria 70% da carga, 75% da carga. Isso a gente já está falando de uma potência submáxima já. Tá? Já estamos falando de um outro bloco, já estamos falando de uma sequência desse treinamento. Tá? Então, começa lá nessa linha de raciocínio que eu falei. É um treino técnico de levantamento, mas é um treino de volume. É um treino de volume, de resistência de potência, para depois entrar na potência submáxima. Que aí você vai diminuir o tempo, séries de, sei lá, 10, 15, 20 segundos, né? Onde você vai ter um tempo maior de descanso para recuperar essa via, e você vai trabalhar com percentuais mais perto da sua RM, 70, 75%. Cuidado com 80%, principalmente no levantamento de peso, pessoal. Como LPO é muito técnico, tá? Talvez as pessoas já estejam muito próximo do 100% dela e vocês nem viram, tá? Vocês nem conseguiram perceber. Primeiro porque a gente não sabe qual que é a maioria dos 100% dos nossos alunos, entendeu? Porque a gente não faz teste. Tá? Então tem que ser, como eu disse, no bom senso, na percepção, carga suficiente para realizar a sequência. Sempre eu explico isso. Galera, é uma carga relativamente justa para realizar a sequência. Ficou muito difícil, baixa a carga. Viu que ficou muito fácil? Aumenta a carga. E aí você vai ajustando e ele tem a ideia dessa carga. Na próxima semana, ele já tem a ideia. Pô, eu fiz com 15 libras. Se ele vê que tiver mais repetições, ele mantém as 15. Se ele vê que diminuiu uma repetição, falou, pô, será que eu consigo colocar 20? E aí você vai ajustando, né? Ajustando a carga do seu aluno de acordo com o estímulo que você quer dar para ele lá. E para a gente fechar, pessoal, e para a gente fechar essa parte da base de treino, só para vocês entenderem qual que é a sequência fisiológica que a gente vai trabalhar e a proposta que nós vamos fazer, tá? Que é o desenvolvimento do skill em bloco, tá? Então a gente já está adiantando algumas coisas. Quando a gente trabalha o skill, a gente trabalha em bloco, tá? Bloco de hipertrofia, bloco de força e bloco de potência, e a gente trabalha com os efeitos residuais, tá? Transferindo esses ganhos, né, para o próximo bloco. Então, quando a gente faz o trabalho de hipertrofia lá, o que a gente está querendo, pessoal? Adaptações músculo-esqueléticas, então sempre um trabalho periférico primeiro, sempre uma adaptação periférica, tá? Aumenta a secção transversa, aumenta o volume de célula, aumenta glicogênio intramuscular, tá? O tal da blindagem, né? Depois, para a gente passar para um trabalho de força submáxima, ou potência submáxima, ou força máxima, que vocês podem chamar, mas sempre pensando num submáximo, né, igual a gente falou, né, para o bloco de força, para o bloco né, que vai aumentar intensidade, baixar volume, então eu trabalho com uma carga mais alta, só que aí a gente vai ter uma outra exigência agora, você vai estar trabalhando mais os fatores do sistema nervoso central, um maior recrutamento, tá? Maior ativação, maior velocidade de estímulo neural, né, de sinapse, né, da conexão na sítio com neurônio, né? Você vai aumentar esse estímulo para que você recrute rapidamente mais grupos musculares para gerar mais força. E depois, né, a gente vai entrar para um bloco mais de potência para aí sim
fazer ciclos de barras mais rápido, aí para se mover mais rápido, aí sim, para colocar o seu aluno para achar lá 4 repetições, complexo de LPO com 4 repetições. A gente está falando muito de LPO à força, que fica muito fácil, mas, pessoal, pensa numa ginástica, no HSPU, numa butterfly, em um keeping pop. Cara, se ele não fez esse trabalho de base, de hipertrofia, se ele não fez esse trabalho de força, ele não vai ter potência para fazer um HSPU bem, né? Rápido, forte, veloz. Saltar na caixa, HSPU, keeping pull-up, keeping touch bar, butterfly. Quanto mais técnico vai ficando a ginástica, mais exigência de potência você tem, potência de quadril. Como que você vai se empurrar para cima de uma barra numa muscle-up se você não tiver potência de quadril? Como que você vai se empurrar com o peito na barra se você não tiver potência de quadril? Como é que você vai se empurrar o queixo para cima da barra se você não tiver potência de quadril? Como que você vai tirar sua cabeça do chão no HSPU se não tiver potência de quadril? Correto, pessoal? Se vocês entendem que as coisas têm que fazer um sentido, senão a gente vai só prescrever, só colocar, e um dia, e outro dia, e outro dia, e passa o tempo, e passa o tempo, e passa o tempo. Você fez, mas no final você não fez porcaria nenhuma. Vocês conseguem entender isso? Faz algum sentido o que eu estou falando? Eu preciso saber se eu estou falando aqui só para eu mesmo ou se eu estou conversando com vocês aí, se vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar. Sim? Depois eu vou abrir a câmera, hein? Pessoal, isso é só simplesmente um resumo do que a gente já conversou já. Isso é básico, né? Como você vai prescrever lá força, potência, né? Em blocos lá. Trabalhar número de repetições, trabalhar intensidades, entendeu? Séries, volumes, tá? Isso é base de vocês, isso é coisa de faculdade. Isso é qualquer livro de prescrição, de periodização, treinamento de força. Tem vários autores aí conhecidos que a gente usa, né? Vocês podem abrir lá e pegar e copiar de lá. Mas a intenção qual é? Quanto mais perto do bloco de base lá, mais hipertrofia, mais resistência de força, maior volume, né? Igual tá ali, séries de 15, maiores, menores, 12, 10, né? E vai chegando ali para os blocos mais próximos ali, né? Bloco de força submáxima, força máxima, e você vai aumentando a carga na barra, ou aumentando a dificuldade, o grau de dificuldade, diminuindo o número de repetições, diminuindo o volume. Tá? Aqui é só um pequeno exemplo para vocês terem ideia do que vocês podem trabalhar lá quando for trabalhar hipertrofia, quando for trabalhar força máxima e quando for trabalhar potência, força força explosiva ou força de resistência lá. E para fechar esse primeiro bloco aqui das nossas bases de treino, né, que é muito importante na hora da gente prescrever, nós temos que falar sobre os efeitos, né, os efeitos do treinamento, né, efeitos imediatos e efeitos acumulativos, tá? Quando a gente fala em efeitos imediatos, a gente precisa pensar o quê, pessoal? O que o treino que você está aplicando, o que o ciclo de treinamento que você está aplicando vai provocar no seu aluno ali imediatamente e acumulativo. O que isso vai gerar ao longo de um ciclo, a curto, médio, longo prazo. Quando você faz um treino, na hora ali, imediatamente, o que você percebe de alteração? O que você percebe de ausência de homeostase? Você pode provocar fadiga muscular, pode ter falta de energia, vai aumentar a frequência cardíaca, todos os efeitos imediatos do exercício físico, né? Quando você treina, quando você fica cansado, você fica fadigado, você fica exausto, a frequência respiratória aumenta, a frequência cardíaca aumenta, são os efeitos imediatos. Mas isso, a médio e longo prazo, o que você quer provocar no seu aluno? E aí sim entra os blocos de treinamento, né? Para isso que você tem que ter uma sequência, uma periodização, uma programação. Para quê?
para ele se beneficiar dos efeitos acumulativos, que aí sim é a hipertrofia, a força, potência, resistência aeróbica, resistência anaeróbica, resistência de força, né? Potência anaeróbica, potência aeróbica, e aí sim você entra nos efeitos acumulativos, tá? Quando você desenvolve essa base, o quanto tempo você demora para você perder essa base, né? Então, a gente começa a ver, começa a perceber que quanto mais o estímulo for periférico, né? Quanto mais o estímulo for periférico, mais tempo a gente demora para perder, tá? Então, quando a gente fala em resistência aeróbica, né? Capacidade aeróbica, quando a gente fala em resistência de força, a gente fala que a gente demora um pouquinho mais para que você se perca essa capacidade. Só que tem algumas que a gente perde muito rápido. Por exemplo, potência, né? Potência a gente perde muito rápido, né? Resistência anaeróbica, resistência de força a gente perde muito rápido. Então, se você ficar muito tempo, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas sem você trabalhar, você vai acabar perdendo, tá? Então, por isso que a gente tem que sair de um bloco que a gente trabalhou. No outro bloco, a gente vai ter que fazer manutenção de algumas capacidades, tá? Então, vamos dar um exemplo prático aqui. A gente está num bloco de resistência de força lá, num bloco de hipertrofia. Você saiu desse bloco lá, tá? Você sabe que se você entrar no bloco de força máxima, por exemplo, você vai demorar 2 semanas, 3 semanas para perder a resistência de força. Então, você tem que continuar dando estímulos de resistência de força, pelo menos para manutenção. Só que a gente sabe que, além do skill, a gente trabalha muito resistência de força no odd. Você coloca um volume de repetições lá maiores lá de wall ball, volume de repetições de salto na caixa, volume de repetições de movimentos cíclicos lá, você trabalha resistência de força, tá? Na força máxima ele já demora um pouquinho mais, então você consegue sair de um bloco de força máxima e entrar num bloco de potência lá e deixando só uma manutenção de força máxima lá, agachar na força, tirar peso do chão na força, porque ele demora um pouquinho mais para perder esses efeitos, esses ganhos que você teve, tá? Isso é importante para orientar a saída de um ciclo e entrada de outro, a saída de um ciclo e entrada de outro, e o final de um macro ciclo para o começo de um outro macrociclo. Entendendo isso, pessoal, por isso que a gente tem que sempre voltar na base. Aí você fala, pô, mas por que nós temos que voltar na base o tempo inteiro? Tá? Porque base é resistência de força, base é resistência aeróbica. Se você fica lá 3 semanas, 4 semanas no seu período pré-competitivo, trabalhando muito crossfit, você perdeu a base aeróbica, você perdeu a sua base de hipertrofia, a sua resistência de força. Você vai ter que voltar lá na base e começar um trabalho de novo. Por isso que tem que ter ciclos, pessoal. Começa um ciclo, termina o outro. Começa um ciclo, termina o outro. Começa um ciclo, termina o outro. Tá? Porque a gente tem que contar e tem que entender com os efeitos residuais. Continuando a linha de raciocínio, tá? A gente vai fechar aqui. Deixa eu só precisaria saber que horas são, que eu estou sem relógio aí, pessoal. Alguém pode colocar aqui em que horas que é? Obrigado. Já vai dar o tempo certinho já para a gente fazer a pausa, né? Mais uns 15, 20 minutinhos a gente já faz. Meio-dia. Então, pessoal, já falando em programação, né? Como é que a gente vai orientar o nosso ciclo de treinamento? A gente vai ondular as semanas de treino dentro do nosso mesociclo.
uma ondulatória semanal. Então, quando a gente fala em ódio, quando a gente fala em trabalho de força, quando a gente fala em trabalho de potência, nós vamos fazer uma ondulação semanal, tá? Então, nós vamos trabalhar lá semana 1, 2, 3, 4, sempre mudando as intensidades, sempre mudando o estímulo, tá? Como a gente pode fazer? A gente pode trabalhar 3 semanas subindo e uma quarta semana voltando para trabalhar deload, ou a gente pode fazer ao contrário. Primeira semana trabalha um deload, segunda, terceira e quarta subindo e a primeira trabalha deload, tá? Sempre nessa linha de raciocínio. A cada 3 semanas que a gente fazer aumentos de intensidade, uma quarta semana a gente vai ter que fazer baixar, como se a gente estivesse voltando lá naquela primeira semana, tá? Porque depois que você vai trabalhar 3 semanas, o estímulo da primeira semana provavelmente vai ser um estímulo de recuperação mesmo. Por quê? Porque você teve ganhos. Enquanto na primeira semana era um estímulo de ganho, chegou na quarta semana ele vira um estímulo de recuperativo, de estímulo de deload. Então vamos dar um exemplo bem prático. Não se atenha muito a esse slide, tá, pessoal? Porque aqui ele está fazendo uma ondulação ali somente pelo percentual de carga, tá? Pelo percentual de carga e pelo número de repetições. Então, pelo slide ali, o que ele programou? Ele começou a primeira semana com 10 RMs a 70%. Uma segunda semana ele aumentou carga para 75, baixou para 8. Numa terceira semana ele aumentou bastante para 88 e baixou para 5 repetições. E uma quarta semana ele fechou com 93, perto de 1 RM. Ele não fez uma programação em bloco aqui, pessoal. Ele saiu ali de uma força de hipertrofia praticamente e entrou numa força máxima em praticamente uma semana, em praticamente 4 semanas, tá? Pode programar assim? Pode, não tem problema nenhum. Não é uma programação em bloco, tá? Ele blocou semana a semana. O que eu tô querendo dizer é que se você tiver no bloco de hipertrofia, por exemplo, onde você vai trabalhar ali de 15 a 10 repetições ou de 12 a 8 repetições, tá? Você pode variar semana a semana. Tipo, eu vou trabalhar 12, 10, 8 e volto em 12. Eu vou trabalhar 12, 10, 10, 8. Eu vou trabalhar 10, 10, 10, 10, só que com percentuais diferentes. Aqui eu trabalho com 80% de 10 RM, aqui eu trabalho com 10%, com 80% de 10 RM, aqui eu trabalho com 90%, aqui eu trabalho com 100%, e a quarta semana eu volto com 80% de 10 RMs. Então, como vocês vão ondular, é o que a gente viu lá no slide do começo lá. Duração, número de repetições, intensidade, que é a carga na barra, que é o percentual. Você manipular descanso, né? Entre séries, era para descansar 2, vai descansar 1,30, depois vai descansar 1. Isso já é aumento de intensidade, tá? Como vocês vão aumentar a intensidade, eu não vou falar todas as opções aqui. Existem muitas opções, pessoal, mas uma coisa que tem que ficar clara na cabeça de vocês. Qual que é o propósito do bloco? Qual que é o número de repetições que vocês têm que guiar o bloco, tá? E como vocês vão manipular essas intensidades? Qual é a dica? 3 semanas e uma quarta, 3 semanas e uma quarta, 3 semanas e uma quarta. Ou seja, sobe 3, desce 1. Sobe 3, desce 1. Quando eu falo desce 1, vocês podem descer lá na primeira. Tá? Pode voltar lá na primeira. Tá? Pode voltar como se fosse o mesmo estímulo da primeira semana. Aí você fala, não, mas a primeira semana já era um estímulo, tá? Mas ele já passou 3 semanas e ele já teve ganhos. O estímulo da primeira, na situação atual dele, é menor de intensidade, é uma percepção menor do que ele estava lá na primeira semana. Ficou claro, pessoal? Ou ficou confuso? Até eu me perdi um pouquinho por causa que o slide que eu pus está fora da periodização de bloco que eu tinha orientado vocês. Mas dá para ondular assim também. Eu já ondulei assim algumas vezes já. Também dá bastante resultado, não tem problema nenhum. Mas precisa ter uma base melhor para ondular assim. Ficou claro. Tá, eu só vou voltar aqui
para eu mostrar de novo aqui para vocês através de um gráfico. Vou fechar o meu. Pronto, abriu o Luiz Sorge ali, pessoal. Agora tá aqui. Beleza? Então, qual foi? O que a gente conversou ali, pessoal? Ondulação semanal. Então, eu tenho lá semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Tá conseguindo enxergar aí, pessoal? Tá pertinho? Tá? Então, pensa lá, ou no força, ou no potência, ou no ginástico, do jeito que vocês... Pega um só e pensa. Não fica pensando em muita coisa, não. Pega um só e pensa. Tá? Então, eu coloquei lá. 1, 2, 3, 4. Então, eu fiz o quê? 1, 2, 3, 4. Eu ondulei, não é? Eu subi uma semana após a outra lá. Se a gente for pensar em números, vou colocar um exemplo muito prático e muito fácil, tá? Nós começamos um trabalho de back squat aqui, tá? Série de 10 repetições. 10 reps. Tá? 3 séries de 10 reps. E eu vou repetir 10 reps a semana inteira. Vou repetir 10 reps aqui. Tá? Na última série, eu orientei o meu aluno assim, ó, galera, hoje a gente vai agachar para 10 reps, coloca uma carga na barra aleatória, a primeira série, a segunda série aumenta a carga, e a terceira série eu quero que você ache as 10 RMs, eu quero que você faça a máxima para 10 repetições. Então pense que na última série você vai agachar com a carga mesmo que ficaria justa para aquelas 10 repetições. Então ele achou 10 RM. 10 RM. Então ele sabe qual é a carga de 10 RM dele. Tá? Na semana 2, eu vou colocar assim, galera, a gente vai agachar 3 séries com 90% das 10 RMs. Tá? Ou seja, já coloquei um nível de intensidade maior, porque aqui ele fez 3 séries aleatórias, só a última série que ele foi um pouco mais alto. Então aqui eu já coloquei 90%. Aqui, falei assim, galera, agora vocês vão agachar as 3 séries com os seus 10 RMs. Já não coloquei uma intensidade maior? Correto? Antes era 90, agora é 100. Aí aqui eu faço o quê? Galera, vamos agachar a 80% agora. Eu vou voltar. Eu voltei. Voltei como se fosse aqui nessa primeira semana. Entenderam ou não? Entendeu? Aí eu trabalho aqui, meso de base. Trabalhei base. Aí eu venho com um trabalho específico aqui. Específico. Essas 10 reps, elas vão mudar agora para 6 reps, por exemplo. 6 reps. Eu faço o mesmo esquema lá. Galera, primeira semana, usa a última série, coloca carga lá na barra e tal. Última série, acha RM para 6 repetições. Fechou? Poderia ser 5, poderia ser 4, mas 6 não é tanta carga na barra, pessoal, tá? Não vou colocar o aluno em risco.
Segunda semana, galera, coloca 90% das 6 RM. Terceira semana, galera, vai as 3 séries pesadona lá. Quarta semana, eu estou fechando um ciclo de 8, não estou? Não estou fechando um ciclo de 8, pessoal, na quarta semana? O que eu faço? Galera, vamos retestar? Vamos achar 10 RM? Aquece a primeira série, põe uma carga bacana na segunda série e você vai achar 10 RMs na terceira série. Aí você pega essa 10 RMs e faz o quê? Compara com a primeira semana das 8 semanas que você trabalhou com esse cara aí. Entenderam, pessoal? Como é que funciona a brincadeira? É difícil fazer isso? De verdade, pessoal, é difícil fazer isso? Não é difícil fazer isso, galera. Não é difícil fazer isso, tá? É muito simples fazer isso. E aí podemos usar esse exemplo para outros, para levantamento, tá? Para outras coisas que vocês quiserem testar, quiserem medir. Mas qual que é a linha de raciocínio, pessoal? É o tal da ondulação, tá? É onde a gente vai ondular o nosso treino, tá? Pense em tudo que a gente falou lá atrás: interdependência, volume, intensidade, continuidade, tá? Continuidade. Pô, mas eu agachei 8 semanas fazendo back squat. Sim, cara. Como é que você quer aumentar a tua força se você não agachou 8 semanas, 6, 4? Não vai ganhar. Aí o wall ball do cara vai ficar sempre ruim, o thruster do cara vai ficar sempre ruim, o salto na caixa vai ficar sempre ruim, a corrida vai ficar sempre ruim, o remo vai ficar sempre ruim, a bike vai ficar sempre ruim. O cara não tem força de perna. E como é que você quer ganhar força de perna se você não treina força de perna? Você vai ódio. Entenderam? Então, tem que ter uma lógica, uma sequência da coisa. O skill serve para isso. O skill serve para isso. Aí você fala, tá, beleza. E o que você poderia continuar esse mesmo exemplo no período pré-competitivo? Tá, você poderia manter ali uma série de 8, de 10 repetições só para manutenção, sem achar carga, sem ondular tanto, sem pensar em... Por quê? Porque é efeito residual, entendeu? Para manutenção de força, para que ele ganhe essa força, manifeste essa força e não perca essa força para quando a gente voltar de novo no período de base. Se você retestar essa 10 RM dele, provavelmente ele deve ter voltado com uma 10 RM maior do que no começo do período de base dele lá. Show? O Ades perguntou aqui, sendo assim, esses movimentos de base, como o back squat, precisamos trabalhar periodicamente, certo? Cara, certo, cara. Dificilmente você vai pegar uma planilha de treino minha que não tem back squat, front squat, deadlift, press, porque é a base, gente. É basismo, não tem o que inventar. Como é que você ganha força? Fazendo força. O Fernando Reis postou um vídeo ontem lá, acho que ele estava agachando com uns 280 quilos. Ele colocou assim, ó, como é que ganha força? Fazendo força, entendeu? Não tem o que fazer, pessoal. Não é wall ball, não é box jump, não é thruster que vocês vão ganhar força, não é overhead squat, não é snatch, não é clean, é agachar. Agachar, empurrar e tirar do chão. Não tem o que fazer, pessoal. Isso é mais velho do que andar para trás, tá? Não sei porque as boxes de CrossFit ainda insistem em achar que CrossFit é uma atividade fora do contexto da educação física, entendeu? Não sei o que esses caras têm na cabeça aí.
Acharam que descobrir a roda e não precisa fazer agachamento, terra e press, entendeu? Não sei em que mundo que esses caras vivem, mas é assim que precisa trabalhar, galera. Não sei se faz algum sentido, mas para mim é onde eu tenho os meus resultados aqui, onde eu consegui encontrar um caminho para o meu aluno desenvolver, para ele ver que ele tem melhoras, para ele ver que ele consegue atingir os objetivos dele e para que eu tenha mais aluno dentro do meu box. É isso que precisa, né? A gente sempre fala, a gente falou no módulo 1, estamos falando agora e vamos falar no módulo de gestão principalmente. O treino e a sua parte comercial tem que estar completamente encaixadinho lá. Não adianta você ter um treino lindo, maravilhoso, mas que não vende nada. E não adianta você vender um monte de coisa se você não entregar resultado, né? Então, você tem que achar algo, né? Um meio termo ali, algo né? Que se fixa ali, que se entrelaça ali e que os dois, né, você consegue vender e consegue entregar, consegue vender e consegue entregar ao mesmo tempo. Total sentido, a base é fundamental. Mas é isso mesmo, pessoal. Se não trabalhar nesse sentido aí, a gente não vai a lugar nenhum, galera. Esquece um pouquinho do CrossFit mesmo, entendeu? Do CrossFit em si, de workouts e de só técnica, de ensinar, e vamos partir um pouco mais para a base. Como eu sempre falo, o cara pode saber fazer o snatch, pode saber fazer a pull-up, pode saber fazer o HSPU, pode saber fazer tudo, galera. Tecnicamente ele pode ser perfeito, mas se ele não tiver força, potência e capacidade aeróbica, potência aeróbica, de nada adianta saber. Se na hora de treinar lá ele não consegue fazer. Então, acho que a gente perde muito tempo com um treino de técnica mesmo, de bastãozinho e de barrinha de snatch, de clean, de técnicas de double under, técnica de subida na corda, técnica de pull-up, técnica de HSPO, sendo que a gente poderia estar usando esse tempo para ganhar força e potência para pular corda melhor, para fazer um snatch melhor, para saltar na caixa melhor, você entendeu? Para fazer uma pull-up de verdade, né? Não só ficar fazendo técnica, para fazer um HSPO de verdade, não só ficar fazendo técnica, você entendeu? É mais ou menos por aí. Pessoal, eu não sei se eu acabei esquecendo alguma coisa, acho que eu vou voltar lá no material. Que horas são? É que o meu celular tá ali na câmera ali, eu não consigo ver horas. Meio-dia 17, tá, fechou. Vou só fechar mais esse slide e a gente volta lá depois. Pessoal, então, ó, para a gente fechar a nossa linha de raciocínio, a gente falou muito do skill, como é que a gente ondula o skill, tá? Semanalmente, e no ódio a gente faz diferente, pessoal. A gente ondula diariamente. O que é ondular diariamente? Nós vamos trabalhar com intensidades diferentes durante o dia. Na segunda, a gente vai vir com um treino mais PSE 9-10. Na terça, a gente vai vir com um treino mais 7-8. Na quarta, a gente vai baixar um treino para 5-6. Na quinta, nós vamos voltar com 7-8. Entendeu? É isso, é essa a ideia. Diariamente, a gente variar as vias energéticas, tá? Isso que a gente viu aqui, ó, não sei se a minha câmera está aberta aí ainda, ó, que a gente viu aqui, ó, nas intensidades aqui, anaeróbico, aeróbico, né, 100%, 80%, isso que nós vamos modular diariamente, tá? Trabalhar com estímulos diferentes diário, com vias energéticas diferentes diariamente. A base, galera, não muda, não vai mudar muita coisa, é potência aeróbica. A maioria é desenvolvimento aeróbico, de potência aeróbica. Vai ter períodos que vai ter mais treinos anaeróbicos? Vai. Vai ter períodos que vai ter mais treinos recuperativos? Vai. Vai ter períodos que vai ter treinos mais glicolíticos, que é o crossfit em si, aquele treino de fadiga que dói? Vai. Você entendeu? Mas é períodos. A gente tem que entender isso. Só que tem que ter essas ondulações diárias. Tá? Não pode ser só uma semana recuperativo, ou só uma semana
oxidativo, ou só uma semana anaeróbico. Não. Diariamente a gente vai ondulando isso. E o que muda de uma programação para outra? Você fala, tá, Bubuto, mas o que muda da base para o específico e para o pré-competitivo? Muda a forma que você vai construir esse estímulo, os movimentos que você vai combinar, a quantidade de repetições, os padrões de movimento, se vai entrar ginástica na base, se vai entrar ginástica só no pré-competitivo, os elementos que você vai colocando nessas fases muda, galera. Como é que você quer vir com elementos ginásticos na preparação de base, num odd, por exemplo? Se a grande maioria dos seus alunos está desenvolvendo força para fazer pull-up, você coloca pull-up no odd. É isso que vocês têm que pensar, galera. Não é só combinar as coisas lá e pronto, não. Tem as horas certas de entrar, quais os exercícios certos de entrar na fase, em cada fase. Tem uma pergunta. O Anderson perguntou aqui, eu vejo também que a mobilidade é fundamental, além de força e de potência. Com certeza, a mobilidade é fundamental. Você vai aumentar a tua força, né? Potência, pode ser que sim, pode ser que não, mas principalmente você vai aumentar a sua força se você tiver um ganho de mobilidade. Você pode pensar isso de algumas formas. Onde você vai colocar isso? Vai colocar isso, no meu ver, somente no warm-up. Ninguém vai parar o treino no meio para ficar fazendo mobilidade. Tá? Ou você usa como pré-aquecimento, ou você usa como aquecimento, tá? Ou você usa ao final do seu treino, reserva uma parte lá, né, para esse ganho. Mas uma coisa eu já te adianto, tá? Se você trabalhar a ginástica de forma correta, se você trabalhar o LFPO de forma correta, você já está tendo ganho de mobilidade. Se você fazer o trabalho de força de forma correta, você já está tendo ganho de mobilidade. Por quê? Quando você trabalha o movimento na sua essência, do ventre muscular completo, desde a posição inicial e posição final completa, você já está trabalhando mobilidade. Por que o aluno que vem da musculação perde mobilidade? Essa é a resposta que você precisa ter. Você não vê o aluno na musculação trabalhando amplitude de movimento. Estão muito preocupados com o ventre muscular. Eu quero atingir aquele ventre naquele ângulo, então você limita a amplitude muscular. Por isso que gera encurtamento. Entendeu? Existe ganho de mobilidade sem trabalho específico de mobilidade, sim. Trabalho de força gera ganho de mobilidade. Claro, trabalho específico de mobilidade é essencial. Então, pensa que no seu treino vai ter um skill de snatch, um skill de pull-up. Você vai colocar exercícios no warm-up para trabalhar mobilidade torácica e mobilidade de ombro. Você sabe que vai ser essa exigência que o aluno vai ter na aula. Coloca no warm-up. Você entendeu? Então, a tua aula tem que fazer um sentido. Você não vai parar a sua aula no meio para colocar uma coisa que não faz um sentido, tá? Então, pense nisso também. É importante, mas tem que estar encaixado. Vou abrir uma aula de mobilidade. Cara, seu aluno não vai para o box para fazer mobilidade. Eu já tentei fazer isso. Ele não vai. Isso é chato pra caramba. Você faz? Eu te pergunto, alguém aí faz? Alguém reserva meia hora no seu dia? Vocês são coaches, galera. E vocês não fazem. Eu sei que a Aline faz, que às vezes eu vejo os stories dela. Mas é uma fora da curva, é 1 em 10, 1 em 20, 1 em 30, sei lá. Os nossos alunos não vão fazer, galera. Coloquem na aula. Não fala que ele tem que fazer em casa, que ele não vai fazer em casa. A gente não faz. Eu fazia pilates antes, terminou agora, e com essa pandemia com tudo, não consigo arrumar um horário para voltar. E eu vou uma vez por semana, tá? Uma vez. Aí você fala, mas você faz no seu treino. Antes de começar o meu treino de LPO, eu fico lá 10, 15, 20 minutos lá. Você acha que isso é suficiente para melhorar a minha mobilidade? Não.
Vai ser assim, um cisco ali a longo prazo, a 1 ano, 2 anos, talvez isso vai dar resultado, entendeu? Então, mobilidade igual força e potência, trabalho específico. Quer melhorar? Todo dia ali, 20, 30, 40, 50 minutos, todo dia. Incluir na aula ajuda, vai ajudar bastante, mas eu acho que a coerência, né, na prescrição e na sequência da aula vale muito mais do que esse trabalho específico de mobilidade. Ah, o meu aluno não tem a mobilidade. Cara, não coloca ele para fazer aquele exercício, não expõe ele para aquele risco lá. Simples assim, troca, muda, explica para ele, fala que ele precisa melhorar e que com o tempo ele vai ganhar, ele vai conseguir fazer. Eu trabalho nesse sentido aí. Tranquilo? Inclusive, eu acho que, se eu não me lembro, no módulo de ginástica e de LPO, a gente passou alguns exercícios de mobilidade que vocês podem estar encaixando nesse, principalmente no warm-up, tá, pessoal? Não vai querer colocar no skill ou no odd, senão igual eu disse, o aluno não vai gostar, o aluno quer para aula para suar, para gastar caloria, fazer as coisas que ele quer fazer. Ninguém gosta de ficar ali paradinho ali 30, 40 segundos, 1 minuto suando, articulação esticando, queimando o músculo. A galera não curte muito isso aí, não. Fechou? Pessoal, aberto para outras perguntas, pode abrir o áudio se quiser. A gente mantém aí mais alguns minutos, senão a gente volta daqui a pouco. Vamos dar um intervalinho mais curto aí, 1 horinha de almoço, 1h30 a gente volta, desconsiderando aí mais uns 5, 10 minutos para a galera chegar, a gente começa. Show? Pessoal, se tiverem mais alguma coisa, tragam para depois do almoço a gente abre tirando dúvidas aí de vocês. Beleza? Mudou o link lá, fica atento, eu vou mandar daqui a pouco. Bom almoço para vocês e a gente volta daqui a pouco. Um abraço.